bom ter você comigo aqui no De Bem com a Vida, um programa que faz de tudo para ver você sorrir de corpo e alma. No programa de hoje você vai saber como será o amanhã. Eu digo 2024 com a consteladora familiar Cláudia Fortuna. Como será o amanhã? Eu digo como será 2024. Quem nos orienta é a consteladora familiar Cláudia Fortuna, a quem eu pergunto: Cláudia Fortuna, você está de bem com a vida? Tô de bem com a vida, sim. Bom, eu acho que 2024 é um ano par. Isso já quer dizer alguma coisa bem importante sobre anos pares. Os anos pares são anos maravilhosos. Este ano especificamente, além dele ser par, ele tem uma característica, que ele é bissexto. Então, Cris, o que vai acontecer? Nós vamos ganhar um dia extra. Quer dizer, é um dia como se fosse uma tela em branco para nós podermos dar uma guinada na nossa vida. Isso é maravilhoso. Mas tem algumas observações que eu considero importantes sobre este ano, que eu acho que vai fazer a diferença para algumas pessoas que estão interessadas em já programar um ano bom. Não negligenciem a saúde. E saúde, Cris, tu sabe disso, né? Melhor do que ninguém, é mente e corpo. Nós precisamos cuidar dos dois. Por que eu falo que este ano é um ano que a gente tem que estar atento à questão da saúde? Eu não vou falar da doença, porque a doença é o aspecto, o aviso de que a saúde está com problema. Então, eu não vou falar de doença, vou falar de saúde. Quem quer promover a saúde? Porque a doença, ela aparece. A doença é uma consequência dos nossos atos, mas a saúde, ela tem que ser conscientizada. Por quê? Porque se eu tenho algum problema, eu preciso trazer isso à consciência e resolver. Este ano é regido por uma entidade, não é a minha área, então aí, para bom entendedor, meia palavra basta, vai saber de quem é que eu estou falando, que é responsável por questões de doença e saúde. Então, olho vivo na saúde. Tem exame para fazer? Não deixa para depois, Cris. Não, depois eu faço. Não, faz logo. Tem que fazer uma revisão, tem que ir ao médico, sentir uma coisa diferente, não está sentindo bem aqui em cima, está se sentindo mais deprimido, está se sentindo mais triste. Vai harmonizar isso. Corpo a gente cuida. O corpo. Como é que é? Se ligar e pé ligeiro, né? Não deixa para amanhã, porque o bicho pode pegar sim. Se tem um ano para o bicho pegar, é esse aqui. Então não pode deixar para depois, tá certo? É isso mesmo. Então, esse aviso, essa ênfase que tu está dando, é muito importante. Por quê? Porque o brasileiro, principalmente, depois eu vou, tá muito cheio o posto, não vou pegar ficha, não vou marcar consulta, tentei, mas não tinha data. Faz de tudo, faz logo. Já vê, porque a prevenção, em termos de saúde, é a melhor política que a gente pode ter. Prevenir para não. Quem completa essa frase? Quem consegue completar essa frase? A gente tem que prevenir para não remediar. E aí, onde é que entra a constelação nisso? Eu falei que tem que cuidar do corpo e tem que cuidar da mente. Sim. E a mente, ela é muito poderosa, porque ela rege esse corpo. Quando eu constelo, eu atuo sobre a matéria. Porque este campo da constelação é o mesmo campo que rege as cozinheiras.
Quem cozinha vai entender o que eu estou falando. Cada cozinheiro, cada pessoa que faz uma comida tem algo só seu naquilo ali. E a gente sabe que se muda a cozinheira, pode manter a mesma receita, a mesma panela, o mesmo ingrediente. Mas muda a cozinheira, muda ou não muda o sabor? Então, nós sabemos que o observador ele interfere no fenômeno. Da mesma forma que quando eu constelo, eu fico nessa posição de observador, então eu estou interferindo num fenômeno fisiológico, um fenômeno físico, de natureza física. Bom, este campo imaterial, que é o campo mórfico, ele rege tudo. Mas o observador consegue atuar também nesse campo. Então, se nós estivermos conscientes, e a constelação é fantástica para trazer as coisas à consciência, seja sobre o corpo, seja sobre a mente. Não que ela atue da psicologia, na psique, não é isso. Mas ela atua fisicamente mudando alguma coisa e abrindo os caminhos de uma certa forma. Quando a gente faz isso, o que vai acontecer? A pessoa tem a chance até de encontrar aquele profissional certo, aquele profissional que vai resolver a sua questão, aquele profissional que vai achar o problema e consertar. Porque achar problema nós não precisamos, né? A gente precisa consertar. Exatamente. Então, isso é que tem que ser esse foco. Foca na solução, foca no bem-estar, foca no estar de bem com a vida, foca nessa questão de vamos olhar para a saúde. Não quero gente aí pensando, ai, dói-me aqui, dói-me lá, eu não sei o que será, dói minha cabeça, dói meu pé. Não, não, não. A gente vai olhar, ah, tô com uma dor, vamos ver o que é isso. Vamos ver de onde é que veio e vamos focar no resolver. Isso é coisa importante. Você diz sim ou não para o jejum intermitente? A nutricionista Maria Terezinha Oscar Gominatsky esclarece. O jejum intermitente tem que ser muito bem orientado, viu, Cris? Muito bem orientado para a gente viver bem com a vida, não é? Um erro que é cometido muito frequente é tu fazer um jejum sempre mais ou menos igual, digamos, a mesma rotina de jejum. Tipo, não vou comer, não vou fazer o café da manhã, eu não vou almoçar, mas vou jantar, e isso se repetir para sempre, ok? Então, o correto é tu mudar a rotina do jejum intermitente e no total ter o mesmo número de calorias, ok? A distribuição fica diferente. O que não pode acontecer é o organismo se acostumar, tipo, eu não faço café da manhã, ou eu faço café da manhã, não almoço, não como mais nada e só janto, ok? E em quantidades como se fosse só o café da manhã e só essa última refeição. Não complementa a caloria total que a pessoa precisa com os nutrientes totais necessários. Por quê? O organismo se acostuma e ele é melhor que um computador, né? Melhor que a inteligência artificial que foi copiada dele. É assim, ó. É assim. O organismo, o que faz? Bom, o negócio tá assim, ó. Tá me faltando um lanche de manhã, um almoço, um lanche da tarde. Vai me faltar comida, então eu vou acumular gordura para caso de necessidade eu ter energia. Porque o cérebro precisa de energia, precisa de glicose, a principal fonte energética do sistema nervoso central, ok? E acaba que dá o inverso. Ou pode tu ficar desnutrida, que isso não é emagrecer. Isso é doentio. Tão doentio quanto a obesidade. Então, tu tem que ser orientada. Hoje,
uma semana eu vou tirar uma determinada refeição. Na outra semana, essa já entra, porque senão o organismo vai achar que vai ficar sem e vai acumular gordura, ok? Então tem que ser muito bem orientado por um profissional nutricionista que sabe, que tenha referências boas e que tu não vá ficar acompanhada de exames. Eu jamais atendo um paciente sem ter o acompanhamento dos exames. Não toda semana, naturalmente que não é necessário. Mas um período X eu marco os exames, eu prescrevo esses exames. E tenho que controlar se está tudo bem ou não. E, naturalmente, qualquer problema indica para o médico físico, ok? Cumprimentar pessoas não próximas com beijinhos é elegante? Quem responde é a professora Romali Telesca. Essa questão dos cumprimentos, né, entre homem e mulher é uma coisa que dá muita dor de cabeça. A gente não sabe bem o que fazer quando encontra um homem desconhecido, tanto no ambiente social quanto no ambiente profissional. Mas se a pessoa é desconhecida, a forma mais correta da gente cumprimentar uma pessoa, sobretudo quando a gente chega no ambiente, é fazendo um aceno com a cabeça e dizendo bom dia, boa tarde. Quem estende a mão para os cumprimentos é a pessoa de maior precedência, a pessoa mais graduada. Então, normalmente, no ambiente de trabalho, a gente segue a regra da hierarquia da empresa, mas na relação social, o que vale é a precedência, nesse caso, da mulher, que tem mais graduação. Então, cabe a ela estender a mão, autorizando os cumprimentos. Então, beijos e abraços são coisas muito íntimas, a gente beija e abraça alguém que a gente já conhece. Então, se você conhece a pessoa, ok, dá 2 beijinhos, um beijinho no rosto, 3, eu acho um exagero. Mas o que dá certo e não erra de jeito nenhum, Cris, é estender a mão e cumprimentar a pessoa. Como arquitetar um sono de qualidade e reparador? A especialista Simone Elias responde. Pois é, nós viemos perdendo, né, qualidade de sono com inúmeras situações que estão aí à nossa volta. A televisão, os eletrônicos, a luz antes de dormir, as preocupações, o estresse, que hoje em dia a vida é mais corrida. Então, a gente começa a preparar o nosso sono desde que a gente acorda. Olha que curioso, né? Então, como é que foi o meu dia? Como é que foram as agitações do dia? Como é que foram ah, enfim, se eu fiz um esporte, se eu não fiz, porque até para dormir o esporte ele é importante. Então, nós temos o tripé da saúde, né, que a gente comenta, e a menina dos olhos é justamente o sono, que vem em primeiro lugar. Depois, uma boa alimentação, uma alimentação saudável e a atividade do exercício, né, que é fundamental para a saúde também. Mas o nosso sono, quando nós temos um sono de qualidade? Quando a gente acorda de bem com a vida realmente. Por quê? Porque é no sono que nós desempenhamos inúmeras funções do nosso organismo e que algumas delas, né, de crescimento, como o hormônio GH, que enquanto a gente está crescendo é para o crescimento, depois é para manter a musculatura, manter o vigor, né, do nosso corpo, e várias outras, queima do açúcar, enfim, nós começamos a ter um sono de má qualidade, começa a afetar diretamente na nossa saúde. Então, o que fazer para ter uma boa qualidade de vida? A Kenkopato Photon, que já está há 40 anos no Brasil, com a linha de sono, com os produtos terapêuticos, ela colocou a nanotecnologia no seu colchão. Imagina que você estará dormindo não apenas num colchão comum, mas sim numa clínica, né? numa máquina que vai te a noite inteira emanar esse infravermelho longo como se fosse o solzinho da manhã ou à tardinha.
E esse infravermelho longo, ele mexe em todo o nosso organismo, na água do nosso corpo, ajudando a eliminar toxinas, ajudando a eliminar a parte do ácido lático, que quando a gente trabalha demais ou se estressa muito, ele piora. Então, quando eu tenho um produto que, em contato com o meu organismo, está fazendo com que as funções do meu corpo trabalhem melhor, eu consigo uma melhor qualidade de vida e, com certeza, um sono profundo e reparador, para acordar de bem com a vida todos os dias. Expansão da consciência e suas infinitas possibilidades, com a engenheira Luciane Levis. O De Bem com a Vida, como você já percebeu, saiu do estúdio e veio receber seus convidados aqui no La Vita é Bella, restaurante genuinamente italiano. Agora nós vamos falar sobre um tema que está despertando a atenção de muitos e muitas amigas. É ampliação da consciência para uma vida mais plena. Para aprofundar um pouco mais este tema, eu recebo agora com muito prazer a engenheira civil, escritora e atriz Luciane Levis Cherchenevsky. Luciane é especialista na condução de projetos complexos e visão sistêmica. É mentora na dança da razão e emoção em projetos da cocriação. Sócia fundadora da Via Mosaico e da Fábrica dos Sonhos e também apoiadora da Rede pela Paz. Como vai, Luciane? Você está de bem com a vida? Oh, Cris, querida, de muito bem com a vida, né? Eu acho que é uma alegria, uma satisfação estar aqui contigo hoje para a gente conversar um pouquinho, ampliar a nossa consciência. Antes de conversar sobre a questão de ampliação de consciência, eu te pergunto, Luciane, como que uma engenheira civil entrou neste processo de ampliação de consciência? Essa é uma história muito bonita, eu gosto de contar histórias, né? Mas faz parte, obviamente, da minha caminhada, né? Da minha jornada. O que eu comecei a perceber ao longo dessa jornada? Até porque eu comecei com um movimento bastante estruturalista, bastante da racionalidade, e aí eu fui recebendo o que a gente chama, né, dos avisos ao longo da vida que nos faz refletir, que nos faz parar. E aí eu gosto muito de sistematizar pelo meu ladinho da engenharia. Vou sistematizar um desenho para você. Opa, vamos lá. Vamos lá? Então, assim, até para nossos que nos acompanham, né, nossos telespectadores, assim, eu gosto muito de brincar. Então, trazer um pouquinho a arte para essa conversa. Uma folhinha rapidinha de papel, dobrando no meio, ok. Dobra em 4. Dobramos em 4. Temos uma escadinha, né, da nossa consciência. E eu fui aprendendo, então, assim, que estamos vivendo um processo evolutivo, ok? Certo. Se vivemos um processo evolutivo, estamos num processo de aprendizado. Se aprendemos, vamos para a escola, ok? Segue comigo. Primeira série. Vamos entrar na primeira série. O que será? Primeira série. Primeira portinha que a gente desenha. Foi onde eu nasci e cresci, que aí a relação era o ter para aparecer. Então, lembra quando a gente é criança? A gente faz alguma coisa super fofinha para quê? Para receber o retorno ali dos pais, né? O amor, o carinho, ganhar o elogio. E a gente se sente confortável nesse lugar. Ok, aí vou avançando na minha trajetória, vou para a minha segunda porta. Segunda portinha, o que eu vou ter? Ter para ser. Ter para ser. Então, eu fui lá estudar engenharia, ter para ser. Então, o que eu pensava naquela época? Quando eu tiver um trabalho, quando eu me formar, quando eu tiver uma casa, quando eu tiver algo, vou ser feliz. Então, essa era a condicionante, o paradigma que me regia. E fui feliz assim por 10 anos, 20 anos, 30 anos mais ou menos, vivendo a minha vida de engenharia. Ter para ser. Ter para ser. Aí o que acontece?
Avançamos a porta ter para ser, vamos para a terceira porta, que foi quando a vida me deu um primeiro puxão de orelha, que eu chamo. A vida nos dá puxão de orelha, geralmente 3. Nos dá uma dificuldade financeira, nos dá um problema de doença, ou na gente ou na família, e nos dá, talvez, 1 ou 3 problemas, que é a questão do luto. Esses 3 movimentos vão te fazer um processo de reflexão, de ampliação de consciência. Foi quando eu mudei, passei pelo meu estágio, fui para a terceira série, aonde eu inverti o ser para ter. Ali começou a movimentar e mudar grande parte do meu movimento de vida na terceira série. Ok? Não satisfeita. Levei mais uma bordoada da vida, ou bambuzada da vida, que foi quando eu assim, não, preciso ir para a porta 4 agora. E aí comecei a experimentar, na 4ª série, o ser para algo que eu chamo de extraordinário, quando mais ou menos o mistério da vida, o que nós estamos fazendo aqui. Nesse momento eu entendi que somos seres de criação, então somos seres para co-criar. E esta é a 4ª série, quando a gente sente para criar algo no coletivo. Luciane, olhando esses degraus, as pessoas em geral, elas sentem a necessidade de mudar, ou às vezes passa desapercebido e acontece um fato e acontece outro e acontece o luto, e o luto aqui não é só a questão de perda, de passagem, pode ser outro luto? Pode, excelente pergunta, Cris, porque isso é um processo assim, no meu caso, o que estava? Eu estava caminhando normal, tranquilamente na vida que eu construí. Eu fui perceber essa necessidade de transformação quando eu comecei a ter dificuldades na vida, quando a minha vida começou a travar, quando eu comecei a sentir o que eu repito, as bambuzadas da vida. Ali eu senti, não, eu preciso fazer algo por mim. Então esse movimento de buscar ajuda é que eu fui transitando e ampliando a consciência. E aí o que eu descobri nessa trajetória é que a consciência é que efetivamente nos dá a capacidade de liberdade. Isso está totalmente relacionado, E aí, fazendo a pesquisa com os amigos e tal, 95% na minha relação, na minha vida, eu encontro pessoas que estão na sala de aula 1 e 2. Na sala de aula 3 e 4, encontro uns 5% dos meus amigos, das minhas relações. E isso é bacana de entender para saber como que você vai transitar, sem expectativa, sem frustração, entendendo o que cada um pode dar naquele momento, porque essas fases vão transitando ao longo da vida. Luciane, quando a gente chega no 4º degrau, no ser para criar, do que a gente se dá conta? Assim, como é que a gente sabe que, de fato, nós chegamos lá? Esse eu chamo assim, a vida é um eterno laboratório de experiências. Então, assim, e o chegar lá significa, não é uma linha de chegada, mas é criar na tua vida a oportunidade de, a criação é cocriação, O que significa isso? As coisas se tornam mais leves, as coisas se tornam mais mágicas, então o acaso, a sincronicidade, você pensa em algo e acontece, porque você está tão direcionada naquela intenção genuína de fazer uma cocriação consigo, com o outro, que as coisas, você amplia a sua capacidade de observação e você vai vendo que aquilo que você precisa vai de alguma maneira encontrar você, mais ou menos isso. A lei do segredo e tal. Eu gosto de trabalhar a ideia de uma consciência sobre a lei do segredo, que é justamente isso, É mais simples, é bem mais simples e eu preciso fazer a minha parte. São 3 vertentes, A minha autorresponsabilidade nesse processo, a minha capacidade de amar, porque esse é o segundo mistério da vida, ou o primeiro, a gente está aqui no processo evolutivo para se amar, aprender a se amar. Quando a gente atinge isso, não há mais vazio, e por isso a gente consegue conectar e criar coisas extraordinárias. E o que eu tenho na minha alma é velocidade, A nossa vida é muito curta, a noção da finitude é muito breve, Então a gente precisa a todo instante
fazer essa reflexão, entender que aqui é um grande parque de diversão da vida, mas que é curto. Então a gente precisa transitar em velocidade, precisa aproveitar todos esses espaços de ampliação de consciência, de auto-amor. Luciane, a gente poderia dizer que não há necessidade de fazer força, né? As coisas, elas acontecem quando devem acontecer. Esta leveza de viver, esta forma mais alquímica de sentir a vida, isso pode parecer meio romântico? É romântico com certeza, né? Romântico no sentido de amor, né? Eu acho que essa é a grande chave que transforma. Quando a gente está com um amor, o auto-amor em equilíbrio, é que a magia acontece. E não é que você vai ficar sentada no sofá sem fazer nada, né? Você tem que fazer a sua parte, mas com essa ampliação de consciência. O auto-amor, quando a gente ativa essa energia potente, a gente está falando de 3 pilares básicos. Merecimento, o quanto realmente eu aceito que eu mereço. A questão do cuidado comigo, e aí a gente precisa cuidar o pensamento, o sentimento e o nosso corpo, que é a nossa casa. E a questão do respeito. Esses 3 pilares, você trabalhando diariamente, todos os dias, te trazem essa potência, essa força que é o magnetismo. A gente magnetiza as pessoas através da nossa energia do amor. Meu abraço especial aos apoiadores do programa Maison 31, salão de beleza completo e boutique, com tudo que você imagina e nem imagina para cuidar da sua imagem com um super time de profissionais altamente qualificados. O lugar é um charme, Rua Arthur Rocha, 762, Porto Alegre. O Insta, @maison.31. O telefone 51 40 66 60 60. Serginho Viamonte, cabelos lindos e inspiradoramente cuidados. Todos os caminhos levam às mãos do Hair Serginho Viamonte. No Instagram, @Serginho Viamonte Oficial. Telefone 51 40 66 60 60. O De Bem com a Vida vai ficando por aqui, agradecendo a honra e o prazer da sua companhia. Tenha um excelente final de carnaval, com muita leveza, muita folia e muito cuidado com você mesma. Até o nosso próximo De Bem com a Vida.